Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Vamos ler juntos essa última frase? Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pastor Luciano foi nascido e criado numa pequena cidade do interior de Minas que se chama Ubá. Pastor Luciano morou numa casa, num lote muito grande, inclinado, muito amorrado, que tinha um terraço muito bonito, cimentado na frente, na parte baixa. Logo após tinha a casa dos meus avós, num lugar mais elevado, e atrás da casa tinha a casa dos meus pais, que o meu avô construiu para minha mãe e para o meu pai. Atrás da casa dos meus avós. Isso tudo em 3 níveis. Na verdade são 4 níveis: a rua, uma grande escada, o terraço, a casa da minha avó, a casa da minha mãe. E nesse terraço, irmãos, menino que a gente era, chegava da escola, ia ferrar fogo na pelada. Juntava os menininhos da rua e de repente ia jogar bola no terraço da nossa casa. Só que tinha uma tragédia nesse terraço. Esse terraço dava para a rua e na frente da nossa casa tinha um vizinho que tinha uma vidraça espetacular. E a gente julgava menino que era de uns 5, 6 anos de idade, você imagina, tem aquela energia toda, e chutava a bola para lá, chutava a bola para cá, e aí, irmãos, o vizinho ficava apavorado, porque várias vezes essa bola caiu no terreiro do vizinho, e por várias vezes bateu na janela do vizinho. E acontecia uma coisa interessante, Natinha, quando a bola caía na rua, os meninos escondiam tudo, deitavam no chão, com medo do vizinho chegar lá e plantar aquele escarcéu por causa da molecada e da meninada jogando bola. E o interessante é que eu chegava mais ou menos às 5 horas da tarde da escola, porque naquele tempo menino não estudava de manhã, não. Naquele tempo menino estudava de tarde. Hoje é que tem essa novidade por aí, né? Naquele tempo a gente estudava à tarde. E aí eu chegava da aula, da escola, dava um assovio, porque naquele tempo não tinha também o WhatsApp, e a meninada juntava no terreiro, no terraço lá da nossa casa, mais ou menos uns 14, 7 para cada lado. Não tinha espaço nem para correr, de tanto menino que tinha. E o interessante, irmãos, que a gente jogava bola, e jogava bola, e jogava bola, só que eu tinha que subir para estudar. E a minha mãe, numa determinada hora do momento, ela começava a me gritar lá de cima: Luciano, vem tomar banho, menino! E aí, de repente, ela gritava e a bola pegando fogo. O menino escuta aqui e sai por aqui. Aí, de repente, ela de novo chamava lá, né? Luciano, vem para dentro, menino, tomar banho. E aí, de repente, a bola comia solta. O menino não estava nem ouvindo esse negócio. E eu me lembro isso, irmãos, como se fosse hoje. Aí, de repente, irmãos, porque tem mãe que conta até 3, né? A mamãe não contava até 3, não. Ela dava uns gritos, e se o menino não viesse e não atendesse o chamado, ela chegava na porta lá de casa e gritava: Luciano, vem tomar banho agora! Só que aí não adiantava nada. A molecada continuava na pelada. Aí, irmãos, a minha mãe usava uma psicologia moderna, maravilhosa. Uma psicologia da melhor qualidade, para você disciplinar o seu filho e tirar o filho do lugar. A psicologia da orelha. Você já viu? Essa psicologia é fenomenal. Aí, irmãos, ela descia as escadas lá de casa, e quando ela descia a escada, os meninos já espaventavam tudo, porque sabia que ela já ia rodar a baiana. Aí, de repente, ela descia as escadas, e eu morrendo de medo, porque eu não ouvi o chamado dela, ela juntava a minha orelha, e eu sempre tive uma orelhinha pequena. E ela juntava a minha orelha, irmãos, e aí ela
virava minha orelha assim: ô menino desgramado, você não está me ouvindo não? E subia as escadas, irmão, vai tomar banho e tal, e subia as escadas e me levava lá. E toda vez que a gente jogava pelado, eu chegava em casa com a orelha vermelha. Pastor, mas por que o senhor está contando essa história? Eu estou contando essa história, irmãos, por uma razão muito simples. O chamado do homem, muitas vezes você não escuta e não atende e não responde. Mas o chamado de Deus é diferente. O chamado de Deus, irmãos, não é igual ao chamado do homem. O chamado de Deus não é igual ao chamado de uma mãe que quer o seu filho em determinado lugar. O chamado de Cristo é incomparável, é singular, é único. Quando o homem chama, você permanece no mesmo lugar. Mas quando Cristo chama, você muda. Esse texto conta a história de um homem odiado pelo seu povo. O nome dele está aqui. Esse homem era um judeu, só que ele era um traidor do seu povo. Por quê, pastor? Porque ele era um cobrador de impostos. Irmãos, um cobrador de impostos na Bíblia é chamado de publicano. O publicano era uma pessoa, primeiro, que contava com a antipatia terrível do seu povo. Por quê? Porque ele era considerado um traidor. Por quê, pastor? Porque ele pegava dinheiro do povo para entregar para quem? Para Roma, para os dominadores. Então o publicano, irmãos, era um homem odiado pelo povo. Segundo, o publicano era um homem odiado pela família. Por quê, pastor? Porque ele não poderia levar a sua família ao templo. Ele não podia adorar a Deus. Ele não poderia entrar no local de adoração, porque ele era considerado um publicano. Tanto que o Novo Testamento mostra uma díade de pessoas, quando fala publicanos e pecadores. Ele era considerado um pecador. E esse homem não poderia entrar no templo. Por causa disso, a sua família era estigmatizada. Olha lá, aquela é a família do publicano. Talvez a sua esposa tivesse um profundo ressentimento com esse homem. Talvez os seus filhos nutrissem uma profunda vergonha desse homem, porque ele era um judeu a serviço de quem? De Roma. A Bíblia diz, irmãos, que os publicanos eram nivelados como as piores pessoas daquela época, porque além deles serem judeus, eles estavam a serviço dos odiosos romanos, que os judeus queriam ver longe da sua nação. A Bíblia diz que esse homem estava sentado na coletoria. O versículo diz isso. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um homem odioso. E ele era um homem odiado por causa da sua condição. Eu fico imaginando, irmãos, que um homem como esse, talvez deve ter pensado assim: a minha condição me tolheu de tudo aquilo que diz respeito a uma vida normal, em família e em comunidade. E aí, irmãos, acontece um fato inesperado, acontece um fato maravilhoso, acontece um fato que dificilmente a gente poderia imaginar que aconteceria. A Bíblia diz que enquanto esse homem estava na coletoria, sentado, trabalhando naquela profissão tão nefasta, a Bíblia diz que alguém passa à porta da coletoria. E quando esse homem passa na porta da coletoria, esse homem diz uma única palavra. E esse homem então, irmãos, abandona tudo o que ele está fazendo. E a partir daquele momento, esse homem segue esse homem que disse para ele essa palavra. Talvez quando você lê esse texto da Bíblia, você não compreende por que Mateus abandonou tudo para seguir Jesus. Talvez por causa da sua condição. Talvez porque ele entendesse que ele precisava de algo para sair daquela situação, que ele mesmo foi posto por escolha dele. E a Bíblia diz que esse homem então abandona tudo e segue. Mas ele vai ainda mais longe. Quando ele chega na casa dele,
A Bíblia diz que ele convida os seus colegas, ô turminha boa. E os publicanos e pecadores se assentam com ele ao redor da mesa. E ele chama e convida Jesus e os seus discípulos para se assentar. E o interessante, irmãos, que naquele tempo, quando uma pessoa convidava outra para ir em casa no jantar, as portas eram abertas e qualquer pessoa da cidade e da vila podia entrar e ver o jantar. Não era uma coisa igual hoje com a porta fechada. É por isso que os publicanos, os fariseus e os escribas, eles olharam aquilo e começaram a desdenhar, dizendo: olha, o seu mestre se assenta e come com essa gente. E Jesus então, diz o texto, conhecendo-lhes o pensamento, Jesus disse o seguinte: olha, vocês vão entender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ah, irmãos, o chamado de Cristo, o chamado incomparável de Cristo. Quando eu vejo, por exemplo, um jovem como Guilherme, como outros jovens, que eu já tive a graça de participar desse chamado na igreja que eu era pastor, meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Porque é inconcebível alguém abraçar um ministério sem ser chamado por Cristo. A gente pensa em ser tudo na vida, viu, Noel? Menos pastor. É aquela velha história, quando a gente tem um filho, a gente pensa um monte de coisa para o nosso filho, menos que o nosso filho seja um missionário. Menos que o nosso filho seja um pastor. Isso porque, irmãos, existe um chamado incomparável, um chamado maravilhoso. E eu costumo dizer que quando Deus te chama, Deus tem para você 2 chamados, sabia, doutor? Um chamado para salvação, é esse aqui. Cristo nos chama à salvação, para sermos dele, mas existe um segundo chamado, que é o chamado para o ministério. Agora preste atenção numa coisa: o chamado para o ministério vem depois do chamado para a salvação. É por isso que tem muito pastor picareta por aí, porque chamou a si próprio, sem antes ser chamado à salvação por Jesus. É o apóstolo Paulo quem disse isso, irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo de número 9, ele diz assim: porque Cristo me salvou e me chamou para o ministério. Cristo nos salva, mas não necessariamente Ele te chama para ser um pastor, para ser um líder, para ser aquilo que Efésios capítulo 4, versículo 11 chama de pastores e mestres, que no original é pastor-mestre, aquele que pastoreia, prega e ensina a igreja. Mas o chamado incomparável de Cristo, irmãos, ele sempre começa com o chamado à salvação, com o chamado ao discipulado. E eu queria rapidamente aqui nessa noite destacar algumas características desse chamado. Olha comigo, por favor, o versículo 9. O texto diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Em primeiro lugar, irmãos, o chamado incomparável de Cristo, ele é um chamado soberano. É Cristo quem chama, não é você quem escolhe. O chamado não é da terra para o céu, é do céu para a terra. O chamado não é uma vontade própria, ela é a vontade de Deus. Jesus, quando passa na coletoria, a iniciativa é de Deus, não é do homem. Está aí porque talvez muitos obreiros no meio do caminho se perdem, porque no fundo, não foram chamados por Deus, mas eles mesmos escolheram servir a Deus. E o interessante, irmãos, que esse chamado é soberano, porque ele não depende de absolutamente nada que você tenha a priori. Não depende se você é bonito, é erudito, nasceu numa família boa. Não depende das suas obras, não depende nem daquilo que Deus anteviu na sua vida. O chamado é soberano porque depende de uma coisa só: da escolha soberana de Deus. Deus escolheu te amar. Mas a coisa linda, irmãos, é que Ele não escolheu te amar porque você é amável, não. Ele escolheu te amar porque você não é amável. E isso faz o chamado de Deus maravilhoso, incomparável, porque Ele te escolhe de forma soberana, do jeito que você é,
e do jeito que você está. A iniciativa é dele. E isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele chega a dizer que Deus o escolheu antes dele nascer. Você consegue imaginar um negócio desse? Que antes que você nascesse, você já existia na mente e no coração de Deus. E no tempo oportuno, Ele iria te chamar, porque o chamado dele é soberano, depende dele. Lá em João capítulo 15, na parábola da vinha, onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus diz assim, olha, não fostes vós quem escolhestes a mim. Não, irmãos. Quem somos nós para escolher a Cristo? Nós podemos escolher tudo nesse mundo, menos a Cristo. Portanto, querido, a Bíblia diz que Jesus passa na coletoria e de uma forma soberana, Ele escolhe esse homem. Glória a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque se seguir a Cristo fosse uma escolha pessoal, não existiria um seguidor de Jesus. Graças a Deus, queridos, que se a igreja é uma igreja gloriosa, é porque durante séculos Cristo escolhe os seus. Amém? O chamado provém dele. O chamado provém do céu. O apóstolo Paulo chega a dizer, é por causa da determinação e vontade do Senhor que Ele nos chama para a sua própria glória. Amém? Fique feliz, querido. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. E Ele não viu nada em você, viu? Porque tem uma teologia por aí, e essa teologia não é muito boa, é uma teologia que não condiz, principalmente com Romanos, que fala que Deus escolhe aqueles que Ele sabe de antemão que vão ser gente boa. Que é por isso que Ele escolhe. Não, irmãos, Deus não escolhe de antemão porque você vai ser gente boa, não. Deus escolhe de antemão porque não existe gente boa. Porque se existisse gente boa, Deus não precisava escolher. Você mesmo poderia se colocar à disposição. Mas é porque não existe ninguém bom. É porque Deus te escolhe. Sabe para quê? Para Ele ter a graça de te transformar. Amém, meu pastor Natinha? Lembra do jovem rico? Quando chegou perto de Jesus, cheio da sua arrogância e do seu dinheiro? Bom mestre! Você sabe do bajulador logo de cara, né? Bom mestre! Que farei eu para herdar a vida eterna? Ah, irmãos, Jesus deu uma chapuletada nele que eu vou te dizer, você está tonto até hoje. Jesus olhou para ele e falou assim, meu filho, você guarda os mandamentos? Aí ele virou para Jesus, olha o grau da arrogância desse moço. Ah, isso eu tenho feito desde pequenininho. Ele é o cara. Aí, irmão, Jesus falou, aí você está cheio de justiça própria, né? Você está achando que é um cara bom, né? Você está achando que merece a vida eterna, né? Você está achando que é um sujeito assim que Deus vai te escolher por causa dos seus aparatos virtuosos. Você acha que é isso, não é? Aí Jesus então vai no cerne do problema. Então faz o seguinte, meu filho, vai vendo tudo que você tem. E depois me segue. E aí o que aconteceu no texto? Noel, a Bíblia diz que ele se retirou, agora o texto tem um detalhe bonito, a Bíblia diz que ele se retirou muito triste. Pastor, por que esse homem ficou triste? Porque ele notou quem era o seu Deus, ele notou quem ele era, ele notou realmente que ele não era tão bom assim, ele notou que existia algo na vida dele que maculava a transformação de Deus na vida dele. Agora, o que eu acho lindo, irmãos, é depois. A Bíblia diz que ele se retirou triste, mas Jesus, fitando-o, o amou. Isso é bonito, irmãos, sabe por quê? Porque mesmo que nós tentemos dizer não para Deus, os olhos de amor ainda repousam sobre nós. A Bíblia diz que quando Pedro sentou no pátio da casa de Caifás, se esquentando do frio, a Bíblia diz que lá ele nega Jesus, e quando ele termina de negar Jesus, o texto de Lucas diz que Jesus então, olhando, fitando nos olhos, o amou. Irmãos, que coisa interessante, o chamado de Deus, ele é soberano, ele provém de Deus, e quando Ele te chama, não é porque Ele vê algo bom em você, não.
Ele te chama porque Ele é bom. E Ele nos dá o que a gente não merece. Amém? Mas olha que coisa interessante, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. O chamado de Deus, irmãos, em segundo lugar, além de ser um chamado soberano, ele é um chamado pessoal. Veja que em todos os lugares na Bíblia onde Jesus chama alguém, o nome dessa pessoa é elencado. A Bíblia diz que Jesus chamou um homem chamado Mateus. E o interessante, se você for em Marcos capítulo 3, no chamado dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, mostrando o chamado soberano de Deus. Ele chama quem quer, mas a Bíblia diz também que no final de Mateus 3, versículo 13, está lá elencado o nome dos discípulos. Esse chamado, irmãos, ele é um chamado pessoal. Você é único, você é uma particularidade única da criação de Deus. Deus não chama multidões, Deus chama o indivíduo. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, em João capítulo 11, e o nosso querido César já nos ensinou os 7 sinais de Cristo, e lá na ressurreição de Lázaro é o 7º e último sinal. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, prefigura ali 2 coisas. Primeiro, a ressurreição espiritual do homem, que estava morto nos seus delitos e pecados. Mas prefigura também a ressurreição de Cristo. O próprio Cristo foi colocado numa pedra e ele vai ser ressuscitado no 3º dia. É por isso que a ressurreição de Lázaro é o 7º sinal e aponta para a ressurreição de Cristo e para a regeneração do homem. Agora, irmãos, tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do local do sepulcro, quando ele chega no local do sepulcro, ele levanta os olhos e faz uma breve oração. Pai, obrigado, porque eu sei que tudo aquilo que eu te peço o Senhor me ouve. E Jesus então dá um brado e ele grita assim: Lázaro, vem para fora. Eu fico maravilhado, irmão, sabe por quê? Porque Jesus tem algo com você em particular. Jesus não tem filhos prediletos. Jesus não tem alguém que ele ama mais ou menos. Jesus não tem bênçãos assim, em roldão. Não. Jesus é aquele que entra na casa de Pedro, e a sogra de Pedro está acamada, e ele vai lá e cura aquela mulher. Jesus é aquele, querido, que se importa com a individualidade do ser humano. O chamado de Deus, ele é pessoal. Deus tem algo com você, e quem sabe nessa noite, é a noite que ele vai te chamar para ser um discípulo de Cristo. Eu fico imaginando se Jesus chegasse lá naquele cemitério, como eu já falei aqui, e dissesse assim: venham para fora. Ia ser um problema, não ia? Ia ser um problema. E alguém já disse que ia parecer até aqueles filmes de Walking Dead, que de repente todo mundo ia ressuscitar dos mortos. Mas o interessante, irmãos, isso já aconteceu nos nossos dias, sabia? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia, os túmulos de muitos santos se abriram e eles foram vistos na cidade santa de Jerusalém. Que texto intrigante. Quer dizer que na ressurreição de Jesus, a ressurreição do último dia já aconteceu com alguns? Já aconteceu. Para quê? Como um prenúncio daquilo que irá acontecer quando Cristo voltar. Aqueles que são do Senhor ouvirão a sua voz e se levantarão dos mortos. Mas por enquanto, Cristo te chama para que você regenere a sua vida espiritual, para você nascer de novo, para ser um discípulo de Cristo e para crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? O chamado de Deus é soberano, é Ele quem chama. O chamado de Deus é pessoal. Deus te chama pelo seu nome. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é sublime demais. Você sabe que o nome de uma pessoa é a coisa mais importante. E a primeira coisa que a gente precisa guardar da pessoa é o seu nome. E Jesus, querido, sabe o seu nome e te chama pelo seu nome.
Em terceiro lugar, irmãos, eu estou terminando, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o chamado de Deus também, ele é irresistível. Olha o que diz o versículo 9. O texto diz que ele estava sentado na coletoria, e Jesus disse, segue-me, e olha o que diz agora, ele se levantou e o seguiu. Isso é maravilhoso, irmãos, sabe por quê? Porque o chamado de Deus, a voz do Senhor é poderosa. O salmista diz que a voz do Senhor despedaça os cedros. A voz do Senhor, irmãos, ela é poderosa, e quando a gente ouve a voz do Senhor, essa voz é irresistível, é eficaz. A Bíblia diz que quando Mateus ouviu a voz de Jesus, na mesma hora ele se levantou e largou tudo. A Bíblia diz que quando Jesus passou na praia do mar da Galileia e viu Pedro, Tiago e João, ele disse assim, segue-me, e o texto lá diz assim, eles abandonando as redes, largaram tudo e o seguiram. Que coisa maravilhosa, irmãos. Lá em Marcos capítulo 3, no versículo 13, no chamado de Jesus aos seus discípulos, o texto diz que Jesus subiu ao monte e no final ele desceu e escolheu aqueles que ele mesmo quis. E sabe o que o texto diz? E todos vieram até ele. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós ouvimos nesse mundo muitas vozes. E muitas vezes, irmãos, nós confundimos muitas coisas. Nós não somos capazes de filtrar qual é a voz de Deus, às vezes, no meio dessa cacofonia toda de sons, os quais esse mundo nos bombardeia dia e noite. Hoje nós vivemos, irmãos, ladeados por vozes humanas, vozes do meu eu, vozes do diabo. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos discernir bem as coisas. Eu não sei se você é parecido com o pastor Luciano, mas eu tenho tantas dúvidas, irmãos. Às vezes eu fico em dúvida sobre as coisas. Às vezes eu não sei se essa forma é a melhor forma de agir. Às vezes eu não sei se essa forma é a melhor forma de eu pastorear. Às vezes eu não sei se essa é a melhor forma de eu conduzir uma conversa. Às vezes eu não sei se essa é a melhor forma de eu de repente tomar uma decisão. Às vezes, irmãos, eu fico em dúvida. Peço tanta ajuda a Tereza. Meu bem, o que você acha que eu devo fazer? Essa semana mesmo eu pedi ajuda a você, né, meu bem? Meu Deus, o que eu faço nessa situação? Como eu vou agir? O que eu vou falar? Isso é normal, irmãos, isso é inerente ao ser humano. Como alguém já escreveu no passado, se não há dúvida para você, e se não há dúvida, não há lugar para mim. Porque nós temos dúvidas. Eu fico imaginando o Guilherme, trilhou um caminho duro, porque o caminho para ir para um seminário é duro, irmãos. A igreja presbiteriana não põe a mão na cabeça das pessoas à toa, não. A igreja presbiteriana tem um decurso na coisa, que é uma estrada, isso tudo é para aprendizado. A igreja presbiteriana, o obreiro tem que ter um número X de tempo na igreja, tem que ser avaliado pelo conselho num tempo X, tem que ser avaliado pelo presbitério num tempo X, tem que ser referendado pelo conselho dessa igreja, pela igreja e pelo conselho de pastores do presbitério, tem que ser sentado numa mesa e sabatinado, isso para entrar para o seminário. E depois de tudo isso, ainda tem que fazer o bendito vestibular. E aí de repente, irmão, nesse vestibular tem prova eliminatória. Nesse vestibular tem número de pontos que você tem que fazer. Nesse vestibular tem lá trocentas questões que o sujeito fica doido. Inglês, português, conhecimento bíblico, confissão de fé. Eu sempre digo, hoje o vestibular para pastor na igreja presbiteriana, você já sai pastor se você fizer vestibular, meu filho. A exigência, irmãos, é gigantesca. Eu fui o tutor do Guilherme, eu olhei a prova do Guilherme antes, mandaram para mim a prova. Na hora que eu olhei a prova, eu falei, meu Deus, daqui o sujeito já sai pastor. E aí, irmão, sabe o que acontece? Ele vai para o presbitério,
aquela luta toda, aquela batalha toda, e de repente, no vestibular, ele fica. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gui, deu dúvida no coração? Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, se não brotar uma dúvida no coração do Guilherme, ele é ET. Porque senão é hipócrita, um dos dois. Não, pastor, eu não duvido absolutamente, estou convicto. Irmãos, a gente é cheio de dúvidas. O ser humano é assim, o pecado macula as muitas vozes, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A voz de Deus é inconfundível. É inconfundível. É por isso que o chamado de Deus é irresistível. A dona Márcia, mãe do pastor Luciano, precisava gritar umas 4, 5 vezes para eu ir para dentro, e mesmo assim eu não entrava. Eu tinha que ir puxando a minha orelha. Agora deixa eu dizer uma coisa, Guilherme, às vezes Deus faz assim com a gente. Ou você acha que o chamado de Deus é assim? Deus te chama e na mesma hora você se levanta? Pode acontecer isso. Pode, mas deixa eu te dar uma notícia boa. Deus pode estar chamando você e você está igual um cavalo bravo, resistindo. Resistindo. Está igual o pastor Luciano. Mamãe chama, resistindo. Não vou. Mas pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Se é realmente Deus que tem um chamado para você, Ele vai lá e vai pegar na sua orelha. E vai trazer você, vem meu filho, você não quer vir não, né? Mas vem, porque sou eu que te busco. É isso, irmãos, que a gente vê quando a gente olha para a Bíblia. O chamado de Deus é irresistível, não no sentido de que para todos você responde de forma plena e de forma pontual. Mas é irresistível no seguinte efeito: se é Ele quem te chama, você pode espernear, você pode rejeitar, você pode protelar, mas vai chegar um dia que Ele vai te buscar. É isso que nos dá certeza, irmãos, quando a gente é chamado por Deus. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre prego por aí, digo aos pastores que eu converso, o principal fundamento pelo qual um pastor vocacionado por Deus aguenta, é sustentado e enfrenta as agruras da lida pastoral é a convicção inabalável de que ele foi chamado por Deus. Não foi homens que me chamou. Não foram circunstâncias que me chamou. E eu creio que não foram circunstâncias que chamaram o Guilherme, porque se fosse, o Guilherme não estava aqui. Porque até ele não ter passado no vestibular da primeira vez, poderia ser um desestímulo para ele continuar. Mas sabe a prova de que é Deus é quem chama? Ele venceu isso. E não por esforço dele, mas por determinação da igreja, eles reveram todas as provas que eles anularam muitos como ele e voltaram atrás. E o Guilherme, então, hoje vai para o seminário. Você quer ver um exemplo da Bíblia de alguém que foi chamado por Deus, mas resistiu? Pensa aí, lembram aí? Jonas é um. Mas eu acho que tem um mais emblemático, que eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo dizer: Jacó. Jacó era o herdeiro da promessa. Jacó era aquele da qual as 12 tribos viriam. Jacó é o herdeiro de todas as bênçãos de Abraão. Só que Jacó era o quê? Sem vergonha, usurpador. O sujeito, lei de Gerson, gosta de levar vantagem em tudo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia, esse homem voltando da terra do seu tio, a qual ele se casou, e trazendo todos os seus bens de volta para a casa materna, a Bíblia diz que o seu irmão Esaú jurou esse moço de morte lá atrás, há 20 anos atrás. E quando ele volta com as suas esposas, com seus bens e com tudo, ele recebe uma notícia: lembra do teu irmão? Lembra aquele que te disse que quando encontraria com você o mataria? Pois ele vem ao teu encontro com 350 guerreiros.
Sabe o que Jacó fez? Jacó começou com tanto medo, ele separou os seus bens e os seus haveres e começou a dar presentes para Esaú. Vai na frente com tantos camelos, tantos bois, tantas ovelhas e entrega para o meu irmão Esaú para aplacar a ira dele. Ele passa o seu bando 3 vezes na frente, depois ele passa a sua esposa, seus filhos e tudo. Sabe o que diz lá em Gênesis 32? Que ele fica sozinho num lugar que se chamava Jaboque, um pequeno ribeiro que liga a região oriental à região ocidental da Palestina. A Bíblia diz que ele ficou só naquela noite e lutou com ele um homem. E o interessante, irmãos, que a noite inteira Jacó luta com esse homem. A luta de Jacó com esse homem é a luta de Deus para transformar o coração de Jacó. Ele resistiu. A Bíblia diz que durante a noite inteira ele lutou com esse homem e ele ainda não sabia que esse homem era o anjo do Senhor. E no amanhecer o dia, o texto diz que esse anjo toca na coxa de Jacó e desloca a coxa de Jacó. E quando esse homem toca na coxa de Jacó, ele vence Jacó na batalha. Agora, uma coisa bonita, no Evangelho, quando nós perdemos a batalha, é aí que nós ganhamos. E o interessante, irmãos, que a partir desse episódio, Deus vira para Jacó e diz assim: doravante não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe de Deus, você lutou com Deus e prevaleceu. Espera aí, pastor, agora eu não estou entendendo nada. Como é que ele prevaleceu se foi ele que foi tocado na coxa e não conseguiu mais lutar? Esse é o paradoxo da vida cristã. Sabe quando é que você vence a sua luta com Deus? Quando você se rende a Ele. Quando você se rende a Ele. Quando você depõe as armas. Quando você entende que Cristo te chamou e não resiste mais. Pastor, o que o anjo fez com Jacó? Tocou nele para que ele não resistisse mais. Por quê? Porque naquele momento ele estava resistindo. Então, querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se Deus sistematicamente tem te chamado e você tem resistido ao chamado de Deus. Mas pode ficar tranquilo, viu? Sua noite pode não ser hoje. Mas se é Jesus quem te chama, Ele vai te alcançar. Tem muita gente que fala assim: se o sujeito não vier por amor, ele vem pela dor, né? Balela. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é bíblico. Todo chamado de Cristo é por amor. Pastor, mas por que então que Deus puxa a orelha? Porque você resiste. É porque muitas vezes o nosso coração é impenitente. É porque muitas vezes a gente quer dizer não para Deus. É porque muitas vezes a gente quer tentar apagar a voz do Senhor no nosso coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fique tranquilo, querido, o pastor Luciano está perfeitamente tranquilo. Se você é um deles, que Deus escolheu você, e te chamou, e te escolheu desde antes da fundação do mundo, o seu dia vai chegar. O dia do pastor Luciano chegou, aos 28 anos. O seu dia vai chegar. E de repente, irmãos, você está aqui ouvindo sistematicamente a palavra de Deus, ouvindo o chamado de Deus e resistindo. É claro que por amor a você, um dia Deus vai resolver puxar a sua orelha. Aí as pessoas falam que vem pela dor. Não, irmãos, não vem pela dor, não. Venha pelo amor. Mas se o filho não obedece, o que Deus faz? Deus usa outros meios. Quem é mamãe e papai sabe. Quando a gente fala para o filho assim: não põe a mão na tomada, bendito. O menino vai lá em... Só a fala adianta. Você tem que ir lá. Você tem que pegar e... Aí ele chora. Você fez aquilo para dor? Não. Você fez aquilo por amor. E o chamado de Deus, irmãos, é igualzinho, é irresistível, é eficaz.
Quando Jesus chama, você pode até resistir por um tempo, mas vai chegar o seu dia, onde você, como Jacó, vai se render ao Deus Todo-Poderoso. Vai dizer: Senhor, não tenho mais como lutar, eis a minha vida nas tuas mãos, muda o meu nome. E aí, em último lugar, irmãos, eu concluo. O chamado de Deus, vamos lá, em primeiro lugar é soberano, Deus é quem chama. Estava lá na coletoria, estava lá na assembleia, estava lá nos livros, estava onde estiver, Deus é quem chama, Ele é quem resolve, a iniciativa é dele. Segundo, o chamado é pessoal, Ele chama você, querido. Não, pastor, eu sou filho de presbítero. Você que não trata de ouvir o chamado de Deus e se converter para você ver o que vai acontecer, não. Não, pastor, eu sou filho de pastor, eu sou assim um cara com um status elevado. Você que não trata de ouvir a voz de Deus e abrir o seu coração para Cristo, que você vai ver o seu final, não. O chamado é pessoal. Deus, teu negócio é com você. Não adianta você ser filho de quem quer que seja. Deus tem algo para você. Terceiro, é eficaz. Se é a voz de Deus que você tem ouvido, pode ficar tranquilo, você vai responder essa voz, amém? É eficaz, ela vai acontecer no tempo, mesmo que você esperneie, mesmo que você tente afastar ou resistir, Deus é poderoso para trazer você de volta, amém? Lembra da parábola das 99 ovelhas? O sujeito quer dar uma fugida. Lembra da parábola do filho? O sujeito quer dar uma cheirada lá no mundo. Mas não tem jeito, irmãos. Se você é do Senhor, Ele vai te buscar. Não tem jeito, é irresistível. E finalmente, irmãos, o que Jesus fala no verso 13, eu concluo. Ele diz o seguinte: a crítica dos fariseus e dos publicanos e pecadores. Ele diz assim: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O interessante é que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Cefas. Era o nome anterior de Pedro. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, Jesus diz: não te chamarás mais Cefas, mas Pedro. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que Paulo chama-se Saulo. Quando ele era lá o fariseu de Tarso, ele tem um encontro com Jesus em Atos 9, na estrada de Damasco, ele agora se chama Paulo. O engraçado, irmãos, que eu vejo Jacó, aquele menininho que gosta de levar vantagem em tudo, ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, Gênesis 32, e a Bíblia diz que quando ele se levanta mancando, Deus diz para ele: não te chamarás Jacó, mas Israel. Aí eu pergunto para você: por que Deus, quando tem um encontro com a pessoa e ela acolhe o chamado dele, muda o nome? É claro que muitos de vocês sabem por quê. Porque naquele tempo, irmãos, as pessoas, quando nasciam, elas eram colocadas nela o nome que tinha a ver com a circunstância da vida e do nascimento dela. Jacó chama Jacó por quê? Porque quando ele nasceu, ele pegou uma carona com o irmão e usou o irmão para que ele viesse à vida. Então, quando o pai bateu o olho nele, ele falou assim: esse cara é usurpador, ele quer se aproveitar do outro para ele. E assim, irmãos, é o exemplo dos nomes da Bíblia. Nome significa muito mais do que apenas algo que vai trazer a você uma identificação. O nome tinha a ver com a circunstância e com o caráter da pessoa. Entendeu? Porque quando a pessoa teve um encontro com Cristo, Cristo muda o nome. Sabe por quê? Porque o chamado de Cristo é transformador. É isso que Jesus quis dizer, que Ele quer chamar pecadores ao arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento na vida é mudança, na Bíblia é mudança de vida. Arrependimento é quando muda a mente e muda a conduta. Arrependimento é quando você está andando numa direção, ouve o chamado de Deus e muda de direção. Arrependimento é conversão. Sem arrependimento, querido, não tem confissão. Se você não se arrepende, você não confessa os seus pecados. Sem confissão não tem perdão. Sem perdão não tem regeneração. Sem regeneração não tem conversão. Sem conversão, querido, não tem transformação. E sem transformação, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus.
É por isso que o arrependimento é urgente. É por isso que o arrependimento é necessário. É por isso que o chamado de Deus é um chamado ao arrependimento, à mudança de vida, é um chamado transformador. Paulo diz que as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu louvo a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque esse chamado, ele muda a nossa vida. E o primeiro fruto, guardem isso, o primeiro e o mais importante fruto do chamado de Deus e do Evangelho na vida daquele que Jesus escolhe é o arrependimento. Portanto, meu amado, não existe mudança de vida sem arrependimento. Eu não creio naqueles que se dizem crentes e continuam na mesma vida. Ainda não ouviram o chamado de Cristo. Podem ter ouvido muitos chamados, menos o de Cristo. Porque quando é Cristo quem chama, Cristo nos transforma. E Ele gera em nós o primeiro e mais importante fruto do chamado, que é o arrependimento. Amém?